Teclado, manche, botões e quem sabe até a força do pensamento. Muitas têm sido as ideias apresentadas em carros conceito para substituir o volante de direção. Mas até hoje, nenhuma solução se mostrou tão eficiente como a adotada desde o início do século passado. Por mais que o automóvel tenha evoluído, até o momento nada se mostrou tão adequado quanto a conhecida circunferência em que a gente se pendura para seguir em frente, virar à esquerda ou à direita. E é por isso que, ao que tudo indica, os velhos volantes circulares continuarão presentes no automóvel ainda por muitos anos. Meu nome é Eduardo Melo, sou apresentador do Fatos Automotivos e nessa edição a gente vai contar um pouquinho dessa história do volante e seguir em direção ao futuro. Bom, os primeiros automóveis derivavam das carruagens. Os cavalos foram substituídos por motores, mas a estrutura básica do veículo não passou por grandes alterações não. Para selecionar a direção a seguir, adotou-se no início o princípio aplicado em algumas carroças, um eixo dianteiro que virava por inteiro. O motorista controlava o movimento por uma alavanca, girando-a para a esquerda ou para a direita. E as rodas mantinham posição fixa nas pontas do eixo e não estressavam. Isso, lógico, lá pelo final do século XIX. Ainda naquele período foi desenvolvido um sistema em que o braço controlava uma barra fixa onde eram instadas mangas de eixos móveis. Esse sistema permitiu o surgimento dos primeiros volantes em forma de circunferência, mas ainda posicionados na horizontal. Era mais ou menos como dirigir uma Kombi. Com o desenvolvimento das caixas de direção, os volantes foram assumindo a posição em que são instalados até hoje. Os primeiros eram de madeira, com raios de ferro fundido e incorporavam comandos de diversas funções mecânicas do automóvel. O mais famoso no Brasil foi aquele usado pela Ford nos anos 20. O volante tinha duas alavancas, à esquerda e à direita. Uma servia para acelerar e desacelerar o veículo e a outra era responsável pelo controle do avanço de ignição. A posição dessas longas alavancas lembrava um bigode, o que acabou tornando os modelos conhecidos aqui por Ford Bigode. Inclusive a gente já falou dele, é só você entrar aqui nessa caixinha, beleza? A partir dos anos 30 e 40 do século passado, os volantes passaram a receber mais cuidados no acabamento. Eles foram se tornando coloridos, com finos aros cromados ali que incorporavam o acionamento da buzina. Que lindo! Foram variações desses volantes que equiparam os primeiros carros nacionais no final dos anos 50. Inclusive a gente também falou do primeiro carro nacional aqui no Brasil. Clica aqui. Eram volantes finos, geralmente pretos ou brancos, com aros cromados e o brasão da montadora no centro. Essas características prevaleceram até o começo dos anos 70. Antes disso, a indústria de acessórios já havia percebido que o potencial do volante como equipamento também era decorativo ou esportivo. Muitas opções foram colocadas no mercado. E aqui a gente abre espaço para um clássico absoluto da nossa indústria automotiva. O Walrod, um belíssimo volante de 3 raios. Apesar de muita gente pensar que se trata de uma marca internacional, pronunciado com um grotesco sotaque inglês de Walrod, o volante Walrod é brasileiro e foi criado pelo empresário Walter Rodrigues. Bom, como você pode ter notado, caso não tenha um volume mínimo de neurônios, e você pode ter visto que foi o meu caso, é verdade. A marca é resultado da união das 3 primeiras letras do nome, WOW, com as 3 do sobrenome, Rod. Os volantes Walrod, agora sim, eram tão bonitos que foram itens de série em alguns dos mais desejados esportivos nacionais, como Esplanada GTX, Dodge Charger RT e Maverick, até o Corcel GT. Eles também estavam entre os acessórios mais procurados pelos clientes do mercado de reposição para deixar suas viaturas mais envenenadas. E calma, não estou falando de gasolina brasileira, que pode ser um veneno também, né? Envenenado é um termo do português arcaico ali da época que nossos ancestrais usavam para se referir a um carro tão fuçado que ficava supimpa-mora. A partir da metade da década de 70, os volantes começaram a entrar no pacote global de segurança dos veículos. Ganharam um revestimento macio, botão de buzina em plástico incorporado ao desenho, estrutura deformável e regulagem de altura. O passo seguinte foi a incorporação do airbag no centro do volante, em geral atrás do acionador da buzina. E hoje, além de muito mais seguros, os volantes também estão mais funcionais. Várias montadoras incorporam diversos comandos no volante. Teclas de controle do sistema de som, celular, cruise control, seleção das telas da central multimídia e vários outros atalhos.
Esses são os famosos volantes multifuncionais. E com eles o motorista não precisa desviar sua atenção do trânsito para selecionar uma música mais legal, atender uma chamada no smartphone ou até dar um conveniente stop nesse fatos automotivos, porque tá compridinho já, né? Mas ó, você nem sabe, tem um comando que a gente descobriu que não tem, nenhum volante multifuncional tem, acho que nem no mercado de reposição, que é o botão de like aqui embaixo ou de inscrição. Acho que você devia, vai.